A vida é cheia de surpresas, descobertas e aventuras. Momentos tristes e difíceis. Mas para todas elas, a Bíblia tem resposta. Eu sou o pastor Júlio César e vou tentar ajudar você. Escola para a Vida. Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e a gente está aqui num novo projeto, curso de estudos bíblicos aqui, né, feito aí para você aqui que curte aí o canal Boa Semente. Muito obrigado pela sua assistência, né? Você que é internauta, que está com a gente aí. Eu espero que esse curso seja bênção aí para a sua vida e que você venha crescer espiritualmente. Inclusive esse é o tema do nosso primeiro módulo, crescimento espiritual. Então hoje a gente vai trabalhar esse texto. Eu quero dizer também que o texto para você trabalhar, o texto para você baixar, está aqui gratuitamente. Você baixa aqui o link e acompanha comigo aí no seu celular, no seu smartphone, na sua casa, onde você estiver, onde você puder, baixa para você estudar depois, para você consultar e também para você desenvolver o seu próprio estudo bíblico, tá bom? Esse trabalho é feito aqui pelo Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes que eu comando, que eu lidero aqui, né, onde procura trabalhar com formação de liderança, de obreiros, escola dominical. Bom, se você é amante da Bíblia, se você gosta de estudar a Bíblia, você está no lugar certo. Quero mostrar para você a Bíblia como você nunca viu. Tem muita coisa boa, mas depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, gente, a gente já voltou. Pegue a sua Bíblia, então, prepare o caderninho de anotação. A gente está aqui no nosso curso de crescimento espiritual. É o tema que a gente vai desenvolver hoje, tá bom? Não esquece de baixar aqui e também entrar em contato conosco, caso você queira, aqui pelo canal Boa Semente, 96517-2154 é o telefone do canal Boa Semente. E também pense em se inscrever no canal, deixa aí já o seu joinha, ele é muito importante para esse vídeo, porque o YouTube entende que o vídeo ele é relevante e começa então a compartilhar. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta junto com a gente, que é muito importante também, porque ajuda você a reter o conhecimento e também gera o engajamento necessário aí para o canal, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, tá bom? E se você quiser apoiar-nos financeiramente, seja membro do canal Boa Semente, pense sobre isso, você vai estar nos ajudando a levar a Boa Semente aos corações. Nosso texto hoje está em Deuteronômio, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 9. Nós vamos fazer um estudo bíblico aqui, eu quero fazer com você passo a passo, com bastante calma. A gente vai ler a Bíblia e vamos comentar aqui com você esse texto. Então, Deuteronômio 8:1, você pode pegar qualquer Bíblia, a Bíblia que você tiver, no celular, enfim, onde você tiver, e também está no nosso próprio trabalho, nosso texto que a gente disponibiliza em PowerPoint para você poder estudar. Bom, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e para que vos multipliqueis. E entrareis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inclinou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa,
terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueira e romeira, terra de oliveira e de azeite. Muito bem. O texto que a gente está estudando hoje, na nossa série de crescimento espiritual, é o texto em que Moisés ele começa agora a rememorar, a relembrar ao povo de Israel que está prestes a entrar na terra, da importância da fidelidade, de andar com Deus, de estar com Deus. E aqui, nesse texto, Moisés começa a enumerar os feitos do Senhor e a explicar para eles a necessidade de se viver uma vida correta a fim de que eles possam, que eles consigam usufruir da terra, alcançar a terra. Então vamos à análise do texto. Bom, primeira questão importante é guardar os mandamentos. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa guardar esses mandamentos. Está aqui no versículo 1, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para vos cumprir, para que vivais e multipliqueis e entreis e possuais. Olha que coisa interessante. Então, os mandamentos devem ser guardados. Guardados aonde? Dentro de nós. Provérbios 7:1 fala que nós temos que guardar o mandamento dentro do nosso coração. Sabe por quê? Guardar o mandamento é sinal de que nós o amamos. Isto está lá em João capítulo 14, 21 e 15:10. E esse mandamento é importante porque Cristo, porque Deus, Ele está em nós. 1 João 3, versículo 24. Então, é importante guardar os mandamentos. Os mandamentos têm que ser guardados dentro de nós. Muitas pessoas colocam placas nas casas, muitas pessoas colocam aqui, a gente serve ao Senhor, bota no carro, esse carro pertence a Deus, esse carro é propriedade do Senhor, mas se esquece de guardar os mandamentos, não com faixas, com dizeres, como faziam os fariseus e saduceus, mas guardar o mandamento dentro do coração, guardar dentro de si. E o que é guardar o mandamento dentro de você? Guardar no coração significa guardar de cor, ou seja, com vontade, com zelo, com prazer, com gosto, servindo a Deus. Isso é muito importante. E aí você pode fazer uma pergunta, mas por que nós devemos guardar o mandamento? Bom, primeira coisa, o próprio texto. Isso é muito importante no estudo bíblico, é você entender que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós não podemos falar nada que não está na Bíblia, colocar as nossas palavras ou tentar torcer aquilo que o texto está querendo dizer. Então, quando você for preparar o seu estudo bíblico, se atenha ao que o texto diz. E o texto nos diz por que nós temos que guardar esse mandamento. Primeira coisa, para que vivais. Só se pode viver em Deus. Gálatas 2:20, Colossenses 3:3. Eu não vou ler todos os versículos, mas você está vendo aqui na tela, Você pode dar pausa e meditar nesses versículos para que você possa ter mais crescimento, para que o vídeo não fique muito longo. Não vou falar todos os versículos, mas tenho todas as referências aqui que você deve consultar. Então, primeira coisa é guardar o mandamento. Por que preciso guardar? Para que eu viva. A vida, ela só é vivida quando nós estamos na presença de Deus. Muita gente não vive uma vida plena porque não guarda os mandamentos de Deus. Outras pessoas, elas encurtam a sua vida, encurtam o tempo dela, o projeto de Deus na sua vida, porque não guarda o mandamento de Deus. Então, o primeiro ponto é guardar o mandamento. Lembre-se que o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os dias na face do vivente. Então, guardar o mandamento prolonga a tua existência, Ou seja, você honrar a pai e mãe, que é um mandamento, isso faz com que você viva mais. Mas, do contrário, quando nós nos esquecemos de Deus, nós vivemos menos. E tem muita gente que encurta a sua vida. Por quê? Porque não anda segundo os preceitos do Senhor. É claro que toda morte está na vontade de Deus, tudo o que acontece está na vontade de Deus. Deus permite todas as coisas e muitas das vezes Ele permite até mesmo que alguém morra antes de tudo que Deus havia preparado para ele, porque trilhou o caminho mau.
E as consequências do seu caminho, as consequências da sua escolha fazem com que a sua vida seja encurtada. Então, primeiro motivo, por que eu tenho que guardar os mandamentos? Para que eu tenha vida. E Jesus veio para dizer para nós que nós temos vida e vida com abundância. A vida é em Jesus. Agora, e da onde sai esse mandamento? Sai do Senhor. Olha o que diz o versículo 8:3, né? Ele lá no finalzinho, a parte C, diz que o Senhor não viverá só de pão, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mateus 4:4, Jesus repetiu isso, né, para refutar a Satanás, que queria que ele transformasse os pães em pedra. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, porque mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. A vida está em Deus. Por que eu tenho que guardar o mandamento? Para que eu viva. Porque o mandamento é o meu alimento. Jesus certa vez disse, eis que eu tenho algo para fazer, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aquele que me enviou é meu Pai. Meu Pai me enviou e eu tenho uma comida, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo para fazer, para cumprir, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque o mandamento traz vida. Então, quando eu cumpro o mandamento, que sai da boca de Deus, ou seja, da palavra de Deus, isso se transforma para mim alimento. E é por isso que eu vivo. Eu vivo pela palavra de Deus que é gerada dentro de mim. Tá gostando aí? Tá gostando? Deixa o like aí, deixa o seu comentário. Bom, vamos continuar a análise do nosso texto. Deuteronômio 8:4, nunca se envelheceu. Olha só que no Moisés, lembrando a eles do que tinha acontecido, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inclinou, nem se inchou o teu pé. E aqui a gente tem 3 aspectos importantes de quando nós guardamos o mandamento, para que nós possamos crescer espiritualmente. Primeiro, o cuidado de Deus. Deus cuida dos seus filhos. Veja o que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor cuida, Ele toma conta de nós, Ele está sempre conosco. Então, quando nós guardamos o mandamento, Deus cuida de nós. Moisés falou, olha, lembre que vocês peregrinaram, vocês caminharam, mas a roupa de vocês nunca se rasgou, a sandália nunca se rompeu, porque Deus estava cuidando. E é interessante que mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo sendo devasso, mesmo o povo sendo ignorante, mesmo o povo sendo teimoso, ele não Deus continuou a sua provisão, guardando, né, livrando, dando vitória. E como 1 Pedro 5,7 vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, saiba que Deus tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado de todos, porque o Senhor cuida, né? O Senhor cuidou. E como eu estava dizendo, mesmo sendo o povo de Israel infiel, né? O Senhor foi fiel. Como diz ali também no Novo Testamento, né? O Senhor se mantém fiel, né? O Senhor se mantém fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus mantém-se fiel. Por que Deus se mantém fiel? Ele mantém fiel não a nós, mas fiel à sua palavra. E quando Deus tirou o povo de Israel, ele prometeu colocar na terra. E ainda que o povo errasse, ainda que o povo fizesse coisas erradas, Deus tinha a sua palavra para cumprir. Não é fiel ao homem. Deus não é fiel ao homem. Deus é fiel ao seu mandamento. Deus é fiel a si mesmo, não ao homem. Porque o homem ele é falho, o homem ele é indigno dessa fidelidade. Mas Deus é fiel à sua palavra. Bom, então, por que nós temos, né, que é o juntar o mandamento para que vivamos? Da onde sai esse mandamento? Da boca do Senhor. Por que nós temos que guardar esse mandamento? Porque Ele tem cuidado de nós. O que acontece quando nós guardamos o mandamento? O Senhor cuida de nós. Número 2, o Senhor dá provisão, né? Deus cuida dos seus filhos. Mateus 6:26, que é muito conhecido esse texto, você deve já saber de qual, mas cabe aqui a gente dar uma lidinha, eu gosto de ler. A gente lê junto, Mateus 6, versículo 26, vai nos dizer assim: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Então o Senhor tem provisão. O Senhor provê a necessidade. Ali, no povo de Israel, Deus proveu a comida, Deus proveu a água, Deus proveu o mantimento. Mas também existe a correção.
Olha o que diz aqui: Deus corrige os seus filhos. Olha só como é que é interessante, né? A correção de Deus. Versículo 5, sabes, pois, no teu coração, Deuteronômio, né? Versículo capítulo 8, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. E aí tem muita gente que pensa que não, Deus não castiga, Deus perdoa tudo, a gente pode fazer o que quiser, que Deus está nem aí. Não, Deus corrige sim. E olha como é que ele corrige. No Novo Testamento, João 15:2. Vamos ler lá a palavra de Deus. Acompanha aí com a gente, João 15, versículo de número 2, vai mostrar para a gente que o Senhor, ele corrige, claro que ele corrige. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Uma das formas que Deus faz para nos limpar é nos podando, nos tolhindo, né? Às vezes você quer fazer uma coisa, Deus diz não. Às vezes você quer uma coisa, Deus fala, não é o tempo. Às vezes você está se exaltando muito, o Senhor vai lá e dá um cortezinho. Aí você está se exaltando, está colocando as asinhas de fora, não está mais querendo servir a Deus, não está mais querendo buscar o Senhor. Deus permite que isso aconteça, porque Ele corrige. Assim como um pai corrige o seu filho, Deus nos corrige, né? E é muito bom saber que o nosso Pai nos corrige. Hebreus 12:6, mais um versículo, lê com a gente aí. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 6. Onde está Hebreus aqui na minha Bíblia? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 6. E esse tempo aí é para você se inscrever no canal, para você comentar aí, ó. Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa a todo aquele que recebe como filho. Então, se você é filho de Deus, você é corrigido por Deus. Deixe que o Senhor te corrija. Não reclame, não murmure, não vá embora, não desanime, não desvie, né? Não desfaleça. O Senhor te corrigiu, é porque Ele te ama. Bom, vamos continuar, tem muita coisa boa. Agora, quando nós estamos nessa caminhada, porque esse texto, Deuteronômio 8, é Moisés rememorando, relembrando, né? E é muito importante a gente relembrar os feitos do Senhor. Quando Moisés relembra isso, lembra também que dos erros, né? Dos erros que eles cometeram. Versículo 14 do Deuteronômio capítulo 8. Versículo 13, né, para a gente entender. E se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Muita gente, quando Deus abençoa, se esquece das bênçãos de Deus. Ele é ingrato, né, em relação às bênçãos de Deus. Ele não busca mais, não vai mais, não precisa mais. Deus abriu as portas, Deus fez maravilhas na vida dele, deu um casamento, deu uma família, se esqueceu do Senhor. E aí, os mandamentos do Senhor nos mostram a importância de nós não sermos ingratos. A advertência aqui contra a ingratidão, porque a ingratidão fecha as portas da bênção em nossas vidas. Então o Senhor está nos lembrando que tudo que a gente faz, tudo que vem na nossa vida de bênção, não é porque nós guardamos também o mandamento. Muitas pessoas podem achar que, então se eu guardo o mandamento, Deus tem a obrigação de fazer isso na minha vida, então está tudo certo. Não, porque mesmo nós guardando o mandamento de Deus, nós ainda somos pessoas pecadoras. Foi o que Jesus disse quando os seus discípulos dizendo, olha, se vocês fazem aquilo que eu vos mando, né, vos considerais ainda servos inúteis, porque vocês só fazem ou só fizeram aquilo que eu vos mandei fazer. Porque tudo que nós recebemos é pela graça. Não é mérito seu. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir o mandamento ou guardar o mandamento se não for pela graça de Deus. E é aí que muita gente se engana porque acha que pode cumprir o mandamento e ele se incha, ele se infla, né, achando, não, eu posso guardar o mandamento, eu sou o servo de Deus, eu sou maior que os irmãos, eu a faço, eu aconteço. Se esquecendo que, na verdade, o fato dele guardar o mandamento é Deus na vida dele, é a graça de Deus na vida dele agindo para que ele possa guardar, porque ele não pode, o homem natural não pode fazer isso do seu próprio coração. Vamos ao texto? Continuando, capítulo 9, né, a gente passa para o capítulo 9, versículo 1. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares e possuir nações maiores e mais fortes do que tu,
cidades grandes e muradas até os pés. Um povo grande, e ele vem falando sobre esse povo grande, esse povo forte, mas lembrando a eles que eles vencerão esses povos, não porque eles são poderosos, mas porque Deus será com eles. Versículo 4 do capítulo 9. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela iniquidade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela sua retidão no teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade das nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor, lembra que eu falei que Deus é fiel à sua palavra, para confirmar aquilo que ele havia dito, né, pelo Senhor. Sabe, pois, é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado, né, teimoso. Lembra-te, não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíres do Egito até chegares a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Aqui então ele está dizendo, o Senhor, Moisés dizendo, olha, Deus está dizendo o seguinte para vocês, não pense que é porque você é bom, não pense porque você guarda o mandamento, não pense porque você faz alguma coisa, mas tudo é por conta de Deus, que vela pela sua palavra para cumprir, que prometeu, né, fidelidade ao povo, ao abençoar o povo, ao colocar o povo na sua terra. Concluindo, então, podemos dizer o que hoje nós, a igreja, precisamos guardar o mandamento da palavra de Deus, precisamos guardar o mandamento do Senhor para que nós possamos viver uma vida verdadeira em Cristo. Se caso nós não fizermos isso, se caso nós abandonarmos ao Senhor, nós estaremos mortos, sem vida, porque nós precisamos viver da palavra que sai da boca de Deus, ou seja, dos mandamentos daquele que nos enviou, daquilo que nos chamou, que é Cristo Jesus. Então é importante que nós possamos guardar. Uma vez guardando, não pensemos que as bênçãos que virão sobre a nossa vida são porque nós merecemos, mas por tudo, infinitamente, pela sua graça. E aí, neste momento, né, fiquei fazendo um questionamento, a gente pensar, por que Deus nos faz crescer? Né? Por que Deus nos faz crescer? Você, ao longo desse estudo, acompanhando com a gente, nosso episódio 1, deve estar pensando, por que Deus nos faz crescer? Qual o motivo pelo qual Deus nos faz crescer? E como a Bíblia explica, a Bíblia mesmo, nós vamos para João, capítulo 15, versículo de número 16. Diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e os nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Deus então nos faz crescer por 3 motivos. Número 1, Ele quer que tenhamos uma vida plena. Nós fomos escolhidos por Deus. Né? O Senhor, por algum motivo, nos escolheu. Por alguma razão, Ele olhou para nós, nos amou e nos abençoou. Número 2, para que sejamos testemunhas do que Ele faz. O texto aqui que a gente leu diz, para que vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, o Senhor quer que nós sejamos testemunhas, que nós, a partir do que Deus tem feito na nossa vida, as pessoas venham glorificar, não a nós, mas a Deus. Olhar para vocês e dizer, olha o que Deus fez na vida de Antônio, olha o que Deus fez na vida de João, olha o que Deus fez na vida de Maria. Deus é bom. Ele não merecia, ele não tem nada de fosse merecedor, mas ele foi escolhido por Deus. Né? Jesus disse, em certa parte da palavra vai dizer que nós não escolhemos, mas ele nos escolheu, ele nos amou primeiro. Muito antes de nós virmos ao Senhor, o Senhor nos amou. Então, o segundo motivo é para que sejamos testemunhas do que Ele faz, que você seja uma testemunha daquilo que Deus faz. E para que possamos repartir com os necessitados. Existe um motivo pelo qual Deus te faz crescer, para que você possa abençoar alguém. Então, que hoje esse seja o dia que você tenha a vida plena, porque foi escolhido. Você seja frutífero.
e que você seja testemunha daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez, que você testemunhe, e que quando Deus te enriquecer, quando Deus te abençoar, e quando eu digo enriquecer não é de bens materiais, mas é de vida, de amor, de abundância, de graça, de felicidade, de prosperidade espiritual e material, isso não é para o teu engrandecimento, para o teu enriquecimento, mas é para que você compartilhe com aquelas pessoas que não possuem. Esse é o motivo pelo qual Deus nos faz crescer, para que possamos abençoar alguém. Esse foi o motivo pelo qual Deus transformou José em governador do Egito, para preservar a nação de Israel, para preservar a sua parentela, para preservar aqueles que estavam com fome, para abençoar os seus irmãos. Esse é o motivo. Muitas pessoas perdem a bênção de Deus, porque pensam que Deus o fará crescer e grande para que ele se exalte, para que ele se acumule coisas, para que ele tenha bens, mas na verdade o ponto mais importante é a percepção de que Deus nos faz crescer para abençoar a outra pessoa, ou seja, eu sou apenas o canal da bênção para alguém. Muito bem, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio. E eu vou repetir também a importância de você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, também entrar em contato com a gente se você quiser, e também baixar o texto para você estudar e guardar cada um episódio desse. No final eu vou publicar um com todos essa série de crescimento espiritual para você consultar, para você estudar, para você compartilhar, montar seu próprio estudo. Tenho certeza que vai ser bênção aí para a sua vida. Não esquece de assistir o nosso próximo episódio. Nós vamos continuar trabalhando com crescimento espiritual. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilha com 4, com 5, com todo mundo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para eles também. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. A vida é cheia de surpresas, descobertas e aventuras. Momentos tristes e difíceis. Mas para todas elas, a Bíblia tem resposta. Eu sou o pastor Júlio César e vou tentar ajudar você. Escola para a Vida. Porque a Bíblia ensina. Mensagem de hoje: